Deus por você que está em casa, que não pôde vir, ou você de longe que acompanha esse culto. Louvamos a Deus por essa manhã maravilhosa. Temos algumas crianças que nos visitam hoje, já foram lá para o departamento infantil. E também tem ali o Miguel. O Miguel está lá atrás, né? O Miguel, a gente foi lá com o Márcio na casa dele, lembra, Márcio? Estivemos lá com ele, orando, e a Eliane ligou essa semana, e eles estão aqui com a gente. Então, no projeto Visitação de Deus, a gente passa por algumas casas, ora, e sabemos que Deus tem um plano em cada vida. Nossa missão é evangelizar e é abençoar os lares deste nosso ao redor aqui. Então eu convido você que tem um tempo na terça-feira à tarde, às 3h, a gente chega um pouco mais cedo, às 2h30, venha com a gente. Nós estamos orando, distribuindo roupas aqui na frente do templo. Pessoas passam, tomam aí um café, um refrigerante, um suco, comem um bolinho, tomam um lanchinho e recebem a oração, a palavra, e também levam, às vezes, roupas, sapatos, e você, então, pode nos ajudar, né? E também nós teremos aí nosso projeto Espalhando Alegria, que nessa semana agora, na terça-feira, a gente já vai aí estar orando mais sobre isso, e na outra terça-feira vamos ter de terça até sexta uma distribuição de convites para crianças e famílias para estarem no dia 13 e no dia 14 com a gente no projeto Espalhando Alegria. E nós precisamos de voluntários, pessoas que possam, no dia, desde do dia 9 até o dia 12, estar com a gente aqui à tarde para sairmos de casa em casa distribuindo folhetos. Então, se você é um voluntário, se você pode, então dê o nome para Sandra, certo? Tá certo, Sandra? É isso aí? Ou se você também pode ajudar no dia 13. Dia 13 é um sábado, você pode estar aqui. Ah, mas o que eu vou fazer? Elas vão te orientar aí, o pessoal da equipe vai te orientar, a Deise, o pessoal aí, vai te orientar o que você pode fazer. Um vai fazer pipoca, o outro vai fazer cachorro-quente, o outro vai orar, né? O outro vai ajudar as crianças aí nos brinquedos que teremos. Então vai ser muito bom. Você não fica de fora, para a igreja toda, não há limite de idade, ok? Não há limite de idade para ajudar nesse projeto. No sábado, dia 13, às 14h, e no domingo vai ser um culto evangelístico. Todo mundo aqui, no domingo, dia 14, será então um culto muito abençoado. Amém? Então eu espero que você ajude, que você dê o seu nome, precisa dar o seu nome hoje, ok? Para a gente se organizar. Muito bem. Quem está feliz por estar aqui, diga aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, é para Ele, amém? Glória a Deus, aleluia. É para o Senhor. Eu quero fazer um convite a você, para quando você vier ao culto presencial, você trazer a Bíblia impressa, certo? A Bíblia impressa é um testemunho. É um testemunho. Quando você sai da sua casa, quem vem de ônibus com a Bíblia na mão, não é? Isso é muito importante. E não é para se mostrar, para dizer que você é um crentão, certo? Mas mesmo assim, no culto, é importante que você acompanhe as mensagens. Por causa da tecnologia, tudo ficou mais fácil, né? E a gente não pode ficar para trás também. Então, os textos vêm no telão. Você tem os textos aí no seu smartphone, no seu celular, mas perde um pouco quando você deixa de manusear a palavra impressa, porque aqui você vai buscar os livros, você vai entender. Até falando nisso, toda a igreja precisa participar do ETEDS, a nossa escola bíblica, na quarta-feira, das 20 às 21h. Nós estamos estudando agora Panorama da Bíblia,
começando com os primeiros 5 livros da Bíblia. Quem sabe como chama esse conjunto de primeiros 5 livros da Bíblia? Tem um nome, alguém sabe? Pentateuco, estão afiados aí, né? Ok? Então, se você não participou, nós estamos na segunda aula, você pode pegar e você precisa fazer parte do grupo ETEDs. Você precisa fazer parte do grupo da WhatsApp, o grupo ETEDs, certo? Então, nenhum membro da igreja deve ficar alheio a isso. Entra lá. Se você não está ainda no grupo ETEDs, você pode falar com a irmã Eliane ainda hoje. Ela coloca você no grupo ETEDs. Por quê? Porque a gente está ilustrando mais as aulas com alguns vídeos que você só pega no grupo ETEDs. E ali ajuda muito, né? Você entender a Bíblia, até mesmo os nomes hebraicos que tem na Bíblia, grego e etc. Muito bem. Amém. Então abra sua Bíblia ou acione o seu tablet, seu smartphone, em Êxodo, capítulo 12. Hoje vamos trazer aqui uma meditação breve sobre a Páscoa, que é muito importante a gente saber. Eu sei que vocês já sabem, mas vamos relembrar aqui sobre a Páscoa. Então, Êxodo, capítulo de número 12. Vamos estar lendo esse texto do 1 até o 12. Conferir. Nós vamos ler de 1 ao 11. Êxodo 12. Glória a Deus. Quem já achou aí, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até amanhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo, fala ao nosso coração, para o louvor da Tua glória. Abre nossa mente, para que não seja um discurso apenas, Senhor, mas seja o mover da Tua palavra, que não volta atrás vazia. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Então, qual é a mensagem da Páscoa? Todos sabem, não é, que o povo de Deus, após a morte de José lá no Egito, e com a mudança de reis e faraós, podemos dizer faraós, o povo tornou-se escravo. E a cada dia o povo crescia mais. O povo de Israel, que fora chamado por Deus, chamou através de Abraão, separou um povo
E essa história vem, você pode ler depois a palavra de Deus sobre isso. E eles então no Egito tornaram-se escravos, que era um povo forte, um povo próspero, um povo inteligente, um povo que Deus havia separado para, através desse povo, trazer a salvação ao mundo inteiro, trazer Jesus. E eles então se tornaram escravos. E aí sendo, Deus olhou e viu o sofrimento do seu povo e também precisava continuar o seu plano sobre a face da terra até chegar em Jesus. E ele levanta então Moisés, né, que estava lá na casa do seu sogro. Tem toda essa história maravilhosa. Eu costumo dizer que a Bíblia ela não traz história, ela traz reportagens. Os repórteres de Deus, mais de 40 ou 42 pessoas foram repórteres inspirados pelo Espírito Santo para trazer a vontade de Deus escrita, para escrever a vontade de Deus, o plano de Deus para nós. A Bíblia é isso. Então maravilhoso foi o livramento, não é? Que o Senhor Deus deu através de Moisés. Então ele chama Moisés, fala com Moisés e chega até o ápice de que o povo precisava sair ali do Egito, precisava passar, sair, precisava passar dali para rumo a Canaã, a terra prometida que Deus havia prometido para o povo de Israel. Então Páscoa significa paz, né? No hebraico, passagem, passar, sair, né? Se locomover, ir para uma nova história, ir para um novo horizonte, para uma nova perspectiva. Páscoa significa exatamente isso. Então a Páscoa marcava um novo começo para o povo de Deus. Você pode ver aí, ó, versículo 1 até o 3. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, era uma anunciação de um novo começo. Haverá algo importante na vida de vocês. Há um marco, há algo que vocês vão experimentar e vocês devem se preparar para isso. Interessante, o Senhor falou a Moisés e a Arão no Egito, já lemos. Então, um novo calendário. Este mesmo será o primeiro mês do mês. Então, o mês de Nissan, podemos dizer assim, que seria então entre março e abril. Finalzinho de março para nós e abril. Seria o mês mais importante da vida do povo de Israel. Um mês novo, o mês mais importante. Esse será o primeiro, isto é, vocês devem se lembrar sempre deste mês. E vocês devem se lembrar sempre do que aconteceu nesse dia. Interessante ali, não é? Que o povo preso, escravo, agora rumo à liberdade. Se você vê depois que o povo sai dali, é murmuração, é problema, é dificuldade, você pergunta o seguinte: mas que liberdade é essa? Gente, quando você lê a Bíblia, eu estava lendo a Bíblia, a vida de Abraão, né? A vida de Ló, ou melhor, de Ló, não de Jó, de Ló. Quando ele escolhe ali as campinas e tal, e escolhe o melhor, quando Abraão diz: você pode escolher tudo que você quiser aí, onde você for para lá, eu vou para cá, né? E ele escolheu o melhor, a vista dele. Depois você vê o próprio Ló numa caverna e um problema seríssimo com as próprias filhas. Ele acaba sendo pai dos filhos das suas filhas. Então, a Bíblia não é um romancezinho assim, sabe, uma coisa. A Bíblia fala do que o homem é, do que o povo é, e de que não adiantava nada
o povo ser bonzinho ou isso ou aquilo, porque trazia em si o DNA da revolta, o DNA do pecado, da desobediência, e tudo apontava para um homem perfeito que veio se revelar em Jesus, aleluia. Então, que liberdade era essa, não é? Gente, Deus, Ele não pode ser Deus se Ele não tivesse criado a cada um de nós com liberdade de escolha. E o povo de Deus escolheu muitas vezes murmurar, escolheu muitas vezes pecar, escolheu muitas vezes adorar outros ídolos, outros deuses, deuses infinitamente deuses que existiam na adoração do povo, se misturavam com aqueles que não adoravam o Deus verdadeiro. Mas ali você já pode entender, era necessário acontecer algo novo. E Deus veio preparando desde Adão e Eva, desde lá, dizendo o seguinte: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, o seu calcanhar será ferido. Ali já era uma profecia sobre Jesus. Então é maravilhoso você entender que há algo novo, há um calendário novo, há um calendário para você em Cristo Jesus, novidade de vida, da maneira que você é, da maneira que nós somos. Deus nos encontra em Cristo e nos traz um livramento, aleluia. Então Páscoa é livramento, Páscoa é nova vida, Páscoa é deixar o Egito, deixar o pecado, deixar o velho homem e caminhar rumo a Canaã em liberdade, aleluia, amém? Fala assim comigo: Cristo me fez livre. Está muito fraco, aí em casa e aqui, vai. Cristo me fez livre. Agora diga assim: cabe a mim andar nesta liberdade ou não? O que você quer? Quem quer andar na liberdade de Cristo, diga amém. Vamos dar uma salva a Jesus por isso, amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Ti, ó Pai. Muito bem. Então a Páscoa, ela marcava um novo começo. Já lemos aí, né? Um novo calendário. Segundo lugar, a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Projeto de Deus na redenção da família. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus tem um projeto de redenção para você, para sua família? Amém? Amém mesmo? Pense nos seus familiares agora, aqueles que ainda não entraram nesse projeto, né? Pense neles. Eles entrarão, em nome de Jesus, eles entrarão através de você. Então a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Versículo 3: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família, olha, para cada família, um cordeiro para cada família. Fale comigo: um cordeiro para cada família. Agora diga assim: não é só para mim, é para minha família. Amém? Amém? Você que está em casa, é para sua família. Como eu gosto disso, irmãos. Como eu gosto disso. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. E até aqui tem uma orientação, né? Não deve ter mais gente do que cordeiro, e não deve ter mais cordeiro do que gente. Quer dizer, pelo número de pessoas você deve comprar a sua alimentação. Nem deve faltar e nem sobrar, certo? Não podia sobrar nada para o outro dia. Então, queridos, voltando aqui,
A família precisa estar debaixo do sangue de Jesus. O que acontecia? O anjo ia passar, e naquela passagem do anjo, que é o termo exato bíblico, haveria morte nas casas dos primogênitos, mas haveria redenção também. Então o sangue teria que ser passado nos umbrais das casas, na viga superior da casa. O sangue de Cristo ali era a marca da redenção. Você poderia dizer, mas por que Deus fez isso? Olha, o único meio de Deus salvar o homem, o único meio de Deus salvar você, a mim, salvar a humanidade toda, é através do sangue de Cristo. Ali já era uma profecia, ali já era a sombra daquilo que haveria de acontecer com cada um de nós. Nós só temos redenção pelo sangue de Jesus Cristo. E é interessante, é bom você entender isso. Por que que a gente deve evangelizar? Irmãos, a igreja tem que acordar, nós temos que acordar, nós temos que evangelizar os nossos parentes, os primeiros que estão em nossa casa. Nós temos material para isso. Coloque o material na mão dos seus filhos, dos seus parentes. Diga assim, liga para mim, telefona para mim. Eu quero que você caminhe na Bíblia. Você não vai converter a pessoa, mas você vai indicar o caminho, aleluia, da redenção. Irmãos, temos que nos preocupar com a nossa família, para que todos eles sejam salvos. Por quê? Na mesma passagem, na morte, ou você vai com Deus pelo sangue de Cristo, ou você fica sem Deus eternamente. É triste dizer isso, mas é como morrer um parente seu e você querer que esse parente viva na vida com você. Coloque esse parente na sala da sua casa morto e viva com ele. Não vai dar certo, não consegue. Por mais que você ame o seu parente, você tem que levá-lo à sepultura. Você tem que se separar dele. Assim também acontecerá no dia do juízo final. Embora Deus, com muitas lágrimas, ninguém enterra um parente sorrindo e dizendo, ah, que bom que você morreu. Não, Deus não tem prazer na morte dos que não são salvos. Sabe o que acontece? Nós não acreditamos nisso. Nós, como crentes, como igreja, achamos que o evangelho é uma coisa bonita. Ah, vai ser bom você ir na igreja, vai ser bom você ser bonitinho, né? Santinho, crentinho, com a Bíblia na mão, vai ser bom. Mas não é isso. Tudo isso é bom, mas acontece que se a pessoa não se converter, ela não está debaixo do sangue, não passou pela remissão do sangue, não passou pelo novo nascimento, e morrerá. Se morrer assim, viverá eternamente sem Deus. É triste, mas é verdade. Então a família junta debaixo do sangue do Cordeiro. Quem que é a sua família debaixo do sangue do Cordeiro? Levante a mão. Então diga assim comigo: eu creio que Jesus Cristo é o único meio de salvação para a minha família, e eu me comprometo em viver Jesus para a minha família e levar a mensagem da libertação do sangue de Cristo para a minha família. Amém. João capítulo 1 nos fala, não é? Versículo de número 29. Bem conhecido, mas é importante a gente ler. Sabe, hoje há uma dificuldade das pessoas lerem a Bíblia. Se eu perguntasse para você agora, não vou perguntar, não vou pedir para você levantar a mão. Quantos minutos você leu a Bíblia nessa semana? Faz essa reflexão. Leu. Não viu apenas no WhatsApp. Você leu a Bíblia. Quantos minutos? 1:29. Olha o que diz aqui.
No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro, no capítulo 12, que foi imolado, que foi morto, representava Jesus. E João Batista, quando viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro de Deus das festas de Páscoa apenas. Não é o Cordeiro de Deus que deve ser, coitadinho, morreu na sexta-feira de novo. Não é o Cordeiro de Deus que é o curandeiro, é aquele que me cura de enfermidades, que me dá prosperidade. Não é. É o Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi morto, que derramou o seu sangue para que eu, você e toda a minha família e o mundo todo seja salvo por Ele. Amém, amados? Isso é Páscoa. Isso é a Páscoa. Glória a Deus. Atos capítulo 8, não vou ler, só vou citar aí, Atos 8, 29 a 38, fala do eunuco, um homem que estava lendo a Bíblia, Atos capítulo 8, depois você pode conferir, mas ele não entendia, ele estava lendo Isaías 53, já existia um manuscrito para ele naquela época, na época dos apóstolos, e ele não entendia, e o Senhor manda Filipe caminhar com ele naquela carruagem, e ele disse: você está entendendo? Eu não entendo isso aí. E Filipe começou a falar de Jesus. O que estava escrito? Que ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Estava falando sobre Jesus. E Filipe anuncia Jesus. Páscoa anuncia Jesus. Amém, amados? E sem Jesus não existe Páscoa. Sem Jesus, uma Páscoa pode ser apenas um almoço de família, que é muito bom e que vai acontecer na minha casa hoje, e talvez na sua também. Esse negócio assim, não, vou fazer um almoço de Páscoa é idolatria. Depende de você. Você vai idolatrar o que está comendo, você vai dar graças, né? Mas não é só isso. Páscoa não é para encher a cara, e nem fora da Páscoa, né? Tá certo, Ivone? Encher a cara nem na Páscoa e nem fora da Páscoa, né? Páscoa não é uma atividade que vem depois do carnaval, mas uma festa. Páscoa é todo dia o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Amém, amados? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a Páscoa, que coisa linda aqui, né? Jesus não está mais na cruz, amém, amados? Ele está vivo, aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor, né? Ele está vivo, santo é o nome do Senhor, aleluia! Então, a família toda precisa se alimentar do Cordeiro. Eu não vou ter, não sei se alguém vai comer cordeiro assado hoje, né? Alguém aí, levante a mão. Não, né? Mas o que significa? Jesus disse assim, ó: quem não comer de mim não tem parte comigo. Isto é, comer do cordeiro não é uma refeição, não é uma festa, um almoço apenas, ou um jantar. Quando Jesus, na última ceia, ele, depois de cear, ele estava ali. Então essa Páscoa, né, ela era comemorada no templo, foi a ordem do Senhor. Depois foi ficando difícil, porque a matança de animal era, Jerusalém enchia-se de sangue, né? E então o que acontecia? Foi para as casas, foi para os cenáculos, e foi mudando. Mas ali na Páscoa havia o cordeiro, havia o pão ázimos, ou pão asmo sem fermento, haviam as ervas amargas que simbolizavam
as amarguras do cativeiro lá no Egito. Havia tudo isso. E Jesus, depois de cear, ceou junto com o pessoal. Ele pega o pão e ele pega o cálice, é o que nós vamos fazer hoje aqui. E ele diz: este é o pão, esse é o meu corpo que é partido por vocês, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse o vinho é o meu sangue que é derramado por vocês, o sangue da nova aliança. Depois Paulo diz, né, que nós comemos e tomamos isso em memória do Senhor. Então, a Páscoa, biblicamente, ela não existe mais no sentido do Antigo Testamento. A Páscoa existe hoje em Cristo Jesus. Cristo é a nossa Páscoa. Amém, amados? Que amém fraco, amém? Então a gente fala assim: Feliz Páscoa. Não é pecado falar isso. Quer dizer assim, ó, Feliz Páscoa com Jesus todo dia. Feliz sacrifício de Jesus em sua vida. Feliz o dia em que você entregou a sua vida a Jesus. Aleluia! Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Lembra? Pastor João lembra desse hino? Batistão não lembra, não? Ó dia alegre eu aceitei Jesus e com ele a salvação. É muito lindo, né? Mas olha, 1 Pedro, quando eu disse assim, ó, Cristo é nossa Páscoa, você pode conferir em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Cristo é a nossa Páscoa. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você em casa, Cristo é a nossa Páscoa. Agora diga o seguinte, ó, com comida ou sem comida, Cristo é a nossa Páscoa. Fale. Aleluia. Quem é a nossa Páscoa? Cristo. 1 Pedro 1, 18 a 20. 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Então, ali o sofrimento no Egito, a escravidão no Egito. Preste bem atenção nisso aqui, ó. 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Como de um precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amém, amados? O cordeiro, aquele cordeiro que foi imolado e que foi passado sangue. Cristo morreu uma vez por todos, para que todos sejam salvos por Ele. Amém, amados? O sangue de Cristo, ele traz libertação do pecado. E a rejeição do sangue de Cristo traz a condenação do pecado. Isso é importante que você entenda isso. Por que você é um cristão? Por que nós somos crentes? Por que nós somos cristãos? Porque gostamos da igreja, porque gostamos do ambiente. Amém, gostamos. Mas vai muito além, porque Cristo comprou com o seu próprio sangue, não com prata, nem com ouro, com coisas perecíveis, comprou a nossa redenção na cruz do Calvário. Aleluia! Algo que eu e você, cada um de nós, não tínhamos condições de pagar. Tem aquela música, não é, Paulo? Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Não dá para avaliar, é muito grande o amor de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! A vontade de Deus não é que você pereça nesse mundo e também na eternidade. A vontade de Deus é que você viva com Ele eternamente. E isso se concretizou pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Em Apocalipse 1:6,
Jesus é apresentado, melhor, Apocalipse 5:6. Apocalipse 5:6, Jesus se apresenta a João no céu como o cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Todos os líderes religiosos, todos os deuses das pessoas que acreditam nos seus deuses, eles morreram e não ressuscitaram. Jesus não é um Deus apenas de prata ou de ouro. Ele é o próprio Deus vivo, que vive para sempre. Aleluia. Amém, amados? Ele não está mais na cruz. Ele vive para sempre. Aleluia. Amém, amados? Veja bem rapidinho aqui, a relação progressiva de Jesus. Em Gênesis, o cordeiro morre por uma pessoa. Você vê lá, quando Abraão leva Isaac para o sacrifício. Ele leva Isaac para o sacrifício. E ali, o Isaac fala: Senhor, papai, Abraão, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz: no monte do Senhor se proverá. E o cordeiro estava ali, atrás das ramas ali. Ali já simbolizava que o cordeiro morreu por Isaac. O cordeiro morreu por você. Amém? Olha, em Êxodo, com Moisés, né? O cordeiro morre por uma família, que nós lemos lá. O cordeiro morreu pelas famílias. E Isaías 53, o cordeiro morre por uma nação, pela nação de Israel. Em Apocalipse 5, o cordeiro morre pela humanidade toda. Concluindo então essa breve meditação sobre a Páscoa. Como eu disse, não é festa, não é teatro, mas é uma grande realidade. Eu copiei alguma coisa aqui que eu achei interessante. Não é apenas admirar. Não é apenas admirar uma Páscoa. Admirar a morte de Cristo. Não é? Admirar o seu sofrimento. Porque depois passa, vem outra festa, e você vai admirar outra coisa. Não é apenas admirar. Não são apenas os seus ensinos. Eu acho maravilhoso os ensinos de Jesus. Foi o maior filósofo da história, o homem mais sábio do mundo. Eu me dobro pelos ensinos de Jesus. Não é somente isso. Não é apenas confiar nos milagres. Jesus faz milagres. Jesus faz isso. Jesus faz aquilo. Não é apenas isso. Não que não seja, mas não é apenas isso. Não é apenas a morte de Cristo. Aliás, não é apenas uma celebração de uma festa, mas por exemplo, não é apenas a presença de Jesus num quadro, numa cruz. Não é apenas um culto, um símbolo. Não é apenas, Jesus está na minha casa. Mas será? Não é apenas isso. Nós temos que ir além de tudo isso. Nós temos que dizer o seguinte: é a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Amém, amados? Você tem que ter esta certeza que a morte de Cristo te trouxe salvação, e em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus. Esse é o sentido da Páscoa. Esse é o sentido da morte de Cristo. Até eu achei interessante uma frase aqui que eu quero repartir com vocês. Não é a vida do cordeiro que salva. Interessante, né? Preste bem atenção nisso, né? Choca um pouco, né? Não é a vida do cordeiro que salva. Quer dizer, o histórico, a bibliografia de Jesus que salva. Muita gente sabe até melhor do que nós.
Eu me lembro uma vez que o Jô Soares deu um show de Bíblia num pastor. Sabia tudo. Tem pessoas que dão um show de Bíblia, sabe tudo, e até teólogos que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não acreditam no sangue remidor do Cordeiro como o único meio de salvação. Então não é a vida, não é o histórico, não é uma comemoração de Páscoa todo ano que salva, que liberta, mas o que redime é a morte de Cristo. Amém? Vou pedir para você ficar em pé e você abra sua Bíblia agora, por favor. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Faz um exercíciozinho aí. Hebreus capítulo 9, versículo 11 em diante. Do 11 até o 27. Hebreus 9. Fechando aqui essa meditação. Hebreus capítulo 9, versículo 11 em diante. É a palavra de Deus, né? Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes, olha, preste atenção, e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Ele entrou no santuário uma vez por todas, e aqui que ele trouxe eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, espargidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus. Era um cordeiro sem defeito. Olha, tudo se cumprindo aqui em Cristo. Purificará, sem defeito então o cordeiro purificará a nossa consciência de obras mortas, para vivermos ou para servirmos ao Deus vivo. Cristo, Ele tira de nós, perdoa nossa consciência em obras mortas, em declarações mortas, em religiosidade morta, em oferendas mortas, porque tudo isso passou a ser morto para aquele povo, passou a ser uma cerimônia apenas, matar animais. Aquilo já não resolvia, aquilo ficou para trás, porque em Cristo se cumpria tudo aquilo. Aleluia! Cuidado com a sua religião, cuidado com a sua crença. Cristo tem que ser a sua religião, Cristo tem que ser a sua crença e mais nada. Por isso mesmo, versículo 15, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha, os que foram chamados em Cristo, que receberam Cristo, recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testemunho é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Olha a importância da morte de Cristo. O testamento da sua herança em Cristo Jesus. Amém, amado? Que bênção! Porque eu sou um cristão, porque eu vou à igreja, porque eu leio a Bíblia, porque
Eu recebi a herança, aleluia, pela morte de Cristo, aleluia. Oh, sim, porque é um testamento, isso é versículo 18. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. A primeira aliança lá. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo dos mandamentos conforme, a todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo, e espargiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também espargiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Na sua religião, nas suas oferendas, os utensílios que você usa, os deuses que você se prostra, eles foram espargidos pelo sangue de Cristo. Isto é, eles passam pelo sangue de Cristo. Eles são aprovados pelo sangue de Cristo. Preste bem atenção. Quando eu estava preparando essa mensagem aqui, o Espírito Santo me dizia: muitas pessoas estão adorando ídolos, adorando outros deuses nesta Páscoa, que não passaram, que nunca passarão jamais pelo sangue de Cristo. Igreja, se desperte. Pregue o sangue de Cristo. Pregue a salvação em Cristo, a tempo e a fora de tempo. Porque pessoas estão morrendo sem Deus nessa Páscoa. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. 21. Igualmente também espargiu com sangue o tabernáculo. 23 agora. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós, mediante Deus. Ele foi para o céu, amém, amados? A cruz está vazia, aleluia. Oh Deus, Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes. Não existe mais sacrifício. Quando você come o pão e toma o sangue, você não está sacrificando Cristo, você está agradecendo a Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo sangue do Cordeiro em sua vida, que te dá remissão dos pecados. Por isso você não deve negligenciar a ceia, como não deve negligenciar todo dia comer de Jesus, se alimentar de Jesus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos como sangue alheio. Não existe mais liturgia, gente. Essa liturgia de fazer o dia da morte de Cristo, essa liturgia de acompanhar o corpo de Cristo na morte, não existe mais isso. Jesus entrou de uma vez por todas. O sacerdote cristão agora é a igreja. Todos somos sacerdotes do Senhor. Igreja viva, que proclama o nome de Cristo e que leva pessoas a Deus através de Jesus. O que ligarmos na terra será ligado no céu. Aleluia. Amém, amados? Não precisa mais rituais. Você não precisa de ritual nenhum, de gestos nenhum para chegar para Deus. Jesus já entrou uma vez por todas, aleluia. Já fez o sacrifício por nós. É vivo e voltará, aleluia. Aleluia. Como sumo sacerdote entra todos os anos dos santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes. Não sofre mais. Jesus não sofre mais. Ele não é mais o sofredor de Isaías 53. Não, você não deve chorar por sofrimento de Cristo. Você devemos chorar por nós. Devemos chorar pelos nossos pecados. Devemos chorar pelas nossas mazelas, pelas nossas vidas
que não muitas vezes estão retas diante de Deus, mas não fazer e carregar um Cristo chorando. Não, Ele não chora mais, Ele está vivo, aleluia. E Ele virá no céu com os seus santos em glória, aleluia. Amém, amados? Jesus é vivo, aleluia. Ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado. Diga comigo, aniquilar o pecado, por meio do sacrifício de si mesmo, aleluia. E assim como, olha, preste bem atenção nisso, hein? Olha, você precisa de Jesus urgentemente. E a sua família, e os seus vizinhos e o mundo inteiro precisa de Jesus. Olha o que está escrito aqui, ó. Versículo 27 de Hebreus 11. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, ninguém vai voltar. Não existe reencarnação. Não existe, ninguém volta para purificar pecado. O pecado é purificado no sangue de Jesus, uma vez por todas. Não existe mais purificação de pecados, não existem por meio de qualquer outro sacrifício. Não existe. Isso a Bíblia diz. Isso eu creio. E se você crê nisso, é urgente que você pregue isso a todo mundo. Vou ler de novo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem purgatório. Não tem reencarnação. Não tem outra chance. A chance já foi dada, a cruz está vazia. Jesus morreu por você e por mim, pelo mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha vida e da sua vida. Amém, amados? Ele aparecerá segunda vez. Diga assim, Jesus aparecerá segunda vez. Está muito fraco, né? Bem forte, 1, 2, 3. Jesus aparecerá segunda vez. Não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amém? Ele vem para salvar você de tudo, de todo esse mundo terrível. Ele vem. A cruz está vazia e Ele não vai voltar para a cruz. Ele já cumpriu tudo. Ele voltará. Amém? Feche seus olhos. Busque a Deus agora. Você que está aqui, você que está em casa, você que vai pegar essa mensagem um outro dia. Cristo é a nossa Páscoa. Eu pergunto a você e a cada um de nós: o que significa Jesus para você? Um homem sábio, inteligente, um sofredor, um mártir, um curador, um cientista, ou talvez do outro lado, ninguém, nada, um conto, uma ideologia. Mas nesta manhã, neste momento, você tem a oportunidade de dizer: Jesus representa a minha salvação. Jesus é o meu Salvador. Então eu quero fazer um convite a você. Você que está aqui, você que está em casa, quero fazer um convite a você. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Diga para Ele: Senhor, eu creio que o Teu sacrifício é o único meio de salvação para a minha vida. Eu creio, acredito e me entrego ao Teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu creio e confesso Jesus Cristo como o meu Salvador, como Senhor da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Eu renuncio agora os deuses que até hoje eu criei.
Eu renuncio agora à fé que não estava no sacrifício de Cristo. Eu renuncio agora todos os meus paradigmas que me levaram a estar longe da salvação. Eu renuncio agora uma vida eterna sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo. Eu me entrego definitivamente a Ti, Senhor. Recebe a minha vida. Eu oro com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez esta oração, se você é daqui, me conhece, me procure, ou procure alguém da igreja. Se você não é, procure quem pode te orientar, te discipular, para você viver com Jesus.